2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e verso 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém um relato histórico apenas, ela não contém momentos, ela não contém textos. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, Ela foi escrita por 40 autores, homens que foram inspirados por Deus. Se nós olharmos para a Bíblia lá de Gênesis a Apocalipse, foi um período de cerca de 1500 anos para que esses textos fossem escritos, por cerca de 40 autores. Mas há uma mensagem central, há um conteúdo direcionado do Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos a ação de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, até se concretizar na vinda de Cristo e a mensagem de Cristo, que é propagada pela igreja e chega hoje até nós. Você já parou para pensar como é que essa Bíblia que está aí no teu colo chegou no teu colo? Como é que a Bíblia em português foi escrita em português? Porque ela não foi escrita em português. Jesus, os discípulos não falavam português. O Brasil estava longe de ser descoberto. E nós temos nas nossas mãos hoje Bíblias de todo tipo. Bíblia de estudo, Bíblia do homem, da mulher, do menino, da avó, Bíblia em várias linguagens, Bíblia com mapa, Bíblia com referência cruzada, Bíblia de estudo para tudo quanto é coisa, Bíblia de promessa. E nós negligenciamos esse negócio. Nós não damos o devido valor à preciosidade que está nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor. Muita gente, querido, morreu para que a palavra fosse e estivesse disponível hoje para mim e para você. Se você abrir sua Bíblia, as Bíblias mais antigas tem assim: tradução João Ferreira de Almeida. Você sabe quem é João Ferreira de Almeida? Você já ouviu falar desse homem? Né? Traduzido por João Ferreira de Almeida. Eu também não sabia não. Há um tempo atrás que eu fui descobrir quem era João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia para a nossa língua, para o português. Foi alguém que há muitos anos atrás olhou e falou: aquele povo lá do Brasil precisa ter nas mãos a palavra de Deus. Irmãos, se não houver pessoas que superam obstáculos, se não houverem aqueles que pegam o facão para abrir caminho, não há caminho para ser trilhado. Às vezes nós queremos andar no lugar asfaltado, nós queremos percorrer caminho que todo mundo já fez, nós queremos estar na igreja desde que haja ar-condicionado, nós queremos estar nos cultos desde que não falte as canções, desde que o som funcione, desde que eu vou para um acampamento, para um congresso, desde que não afete o meu conforto. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre é assim. Nós vemos uma tribo nesse vídeo que não tinha muita coisa, mas havia algo que ardia no coração deles: a sede e a fome pela palavra do Senhor. Isso precisa haver no nosso coração, gente. Às vezes nós nos conformamos ou nos contentamos que parece que aquilo que hoje é fácil sempre foi fácil. Parece que aquilo que hoje está disponível sempre foi disponível, sempre estará disponível.
Mas a própria palavra de Deus diz: haverá um tempo em que muitos procurarão e não encontrarão. E é sobre a Bíblia. Eu queria trazer algumas coisinhas para nós pensarmos nessa noite. Muitas pessoas já morreram por causa da Bíblia. Há lugares em que a Bíblia até hoje é proibida. Nós acompanhávamos um projeto chamado Portas Abertas. Depois, se tiver curiosidade, joga lá no Google, Portas Abertas. Um projeto que começou com um homem chamado Irmão André. Irmão André, ele percebeu, ele nasceu na Holanda, e ele percebeu que tinha lugar que não tinha Bíblia. Tinha cidades, se você lembrar do fator histórico, nessa época estava ocorrendo no planeta Guerra Fria. Então havia lugares que eram extremamente inacessíveis. E Deus coloca no coração do irmão André, começa a levar a Bíblia para esse lugar que não tem Bíblia. E o André falou o quê? Ele vai. Em 1950, o irmão André faz a primeira viagem dele no Fusquinha Azul. Ele tinha um Fusca azul. E ele vai para um país chamado Iugoslávia, que estava dentro de uma região que na época era chamada Cortina de Ferro. Ninguém passava ali. Bíblia era proibida nesse lugar. E André fala: eu vou para lá mesmo, é lá que o trem vai dar bom. Deus coloca no coração dele isso. Ele vai com o material de acampamento, dentro do colchão dele, né? De acampamento, dentro do colchão, do saco de dormir, André enche de Bíblia. Quando ele para na fronteira, 6 guardas param o irmão André. E eles fazem uma vistoria no carro que dura 4 horas. 4 horas. 2 soldados debaixo do carro, 2 soldados vasculhando o carro e 2 soldados parados, olhando para o rosto do André, para ver se ele ficava nervoso. 4 horas. E o irmão André faz uma oração. Ele fala assim: Senhor, isso está joga no Google lá que você vai achar esse testemunho. Ele fala assim: Senhor, o Senhor que deu visão aos cegos, o Senhor pode dar cegueira para quem vê. Não deixa eles achar essas Bíblias. Eles ficam 4 horas e não acham as Bíblias. Em 1950 ele faz o primeiro contrabando de Bíblias. Contrabando porque era um lugar que era proibido. Se fosse pego, era morto. Irmãos, de lá para cá, o André tem um livro dele, um best-seller, mais de 3 milhões de cópias vendidas no mundo. O nome do livro é O Contrabandista de Bíblias, do irmão André. E todo o dinheiro que ele ganhava com essas Bíblias, com esse livro, ele comprava a Bíblia e contrabandeava a Bíblia. Levava a Bíblia para países que não tinham Bíblia. E dele foi fundado um projeto chamado Portas Abertas, que estão em mais de 60 países hoje, que ainda contrabandiam Bíblia, ainda entregam Bíblia e fazem mais do que isso, ajudam pessoas que estão em lugares de risco, pessoas que se convertem a Cristo, eles ajudam essas pessoas. O irmão André morreu em 2022, com 94 anos de idade. E em uma reportagem ele falou, eu vi a reportagem, ele falou assim: eu nunca perdi uma Bíblia. Todas eu consegui entregar. O que eu quero dizer com o exemplo dele, irmãos? Que nós olhamos sempre para um passado distante. Ah, mas o Paulo, mas o Pedro. Em 2022, teve um homem que marcou a vida de 60 países, levando a palavra de Deus para esses lugares. E nós vivemos em uma nação que nós temos disponível inúmeras Bíblias e negligenciamos esse negócio. Em muitos dos nossos lares, as Bíblias se tornaram apenas um enfeite doméstico.
Em outras casas se tornaram um amuleto religioso, onde está aberto em um lugar, em um texto, para que aquele texto possa proteger minha casa, abençoar meu lar. Mas a palavra do Senhor, irmãos, foi feita e chegou a nós através de um esforço de muitas mãos e do sangue de muitas pessoas. E eu queria falar um pouquinho a respeito da própria Bíblia. Primeira coisa, abra sua palavra e sua Bíblia. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mais uma vez, a Bíblia, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeira coisa, a palavra de Deus é viva e eficaz. O texto escrito, esse texto escrito, a maioria dele, mas no geral, tem mais de 2000 anos. Mas a mensagem contida é atual e penetra no coração do homem. O texto escrito ele é antigo, mas a mensagem é atual. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala conosco. Ela trata com o nosso coração. Ela revela Deus a nós, Cristo a nós. Esses dias eu não estava muito bem de sono, acordei 4 da manhã sem sono. Desci, fui lá para a cozinha, e aí fui ler um livro que eu estou lendo, e fui ler a Bíblia. E tinha um monte de coisa na cabeça, sabe? Aquele monte de nó, um monte de assunto que não tem nada a ver de pensamento, na cabeça da gente. E aí eu fui ler a Bíblia, e o Senhor trouxe ao meu coração aquilo que estava tirando a minha paz. Estava tirando a minha paz. Eu falei, Senhor, mas esse negócio que está me perturbando. E aí o Senhor, naquele tempozinho ali, com Ele naquela madrugada, Ele trouxe ao meu coração resposta que gerou paz. Acabou o problema. Por um tempo que eu resolvi investir meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Muitas das interrogações que temos, a resposta está na palavra de Deus. Muitas das questões que falta vida em nós, está na palavra de Deus, a fonte. Nós procuramos em vários outros lugares, mas às vezes a resposta está na estante de casa, está na escrivaninha do quarto, e nós negligenciamos, porque achamos que é um livro. É um livro, mas não é um livro, é a palavra de Deus revelada a nós. A Bíblia, ela revela o nosso coração, ela revela as nossas vontades. E Satanás não quer que você pegue a sua Bíblia e estude. Ele quer que você continue se distraindo com as coisas dessa terra, do dia a dia. Satanás não quer que você pegue a Bíblia e fale assim, eu vou definir uma rotina de estudo da palavra de Deus, todo dia eu vou fazer esse estudo, eu vou ler a Bíblia. Satanás não quer esse negócio não, Satanás não quer crente que conheça a palavra, gente. Satanás quer que as pessoas conheçam a Deus distante de Deus, de longe. E aí enche a gente de coisa. E aí, quando você vai ler a Bíblia, é um sono, é uma incapacidade de se concentrar. Eu já falei disso em outras pregações. Nós estamos treinando nosso cérebro para virar uma ameba
estragando nossos neurônios, com relação a nível de concentração, porque tu pega o dia inteiro numa rede social, tira lá 3, 4, 5 horas, assistindo vídeo de 30 segundos, vídeos de 1 minuto, tu está treinando o teu cérebro a não dar atenção a coisas maiores que isso. Quando você pega um videozinho, que tem uma mensagem curta, envolvente, tu está enchendo o teu corpo de dopamina, que vai te dar satisfação, vai te dar alegria. E aí tu sorri, tu se diverte, tu vai ver um outro, tu vai ver um outro, tu vai ver um outro, tu vai ver um outro. Quando você for sentar para fazer algo mais longo, como ler a Bíblia, não, hoje eu vou estudar a palavra de Deus 30 minutos. Com 5 minutos, o teu cérebro vai dizer para você, cadê a dopamina? Esse negócio está chato. Cadê a satisfação rápida? Cadê essa alegria? Não queira isso não. Volta para o videozinho. E nós estamos treinando nosso cérebro a virar uma ameba. A não conter conhecimento nenhum. Só um monte de informação desconexa que não serve para nada. Salmo 1 vai dizer, feliz o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Esse vai ser produtivo. Irmãos, Satanás não quer uma igreja que estuda a Bíblia. E nós precisamos nos opor a esse movimento de crente biblicamente analfabeto. Crente que a gente fala assim, de quanto em quantos animais Moisés botou na arca? A pessoa já grita, 2. Fala, mas a arca não era de Moisés, a arca era de Noé. Quem matou Caim? Abel. Não foi Abel que morreu, não foi Abel que matou. Quantos livros tem a Bíblia? Irmãos, coisas que precisamos conhecer a palavra. Estou dando um exemplo de gincana, coisinha, né? Esse dia nós fizemos uma gincana, eu fiquei impressionado com a resposta de um dos irmãos lá. Eu esqueci a pergunta. Acho que era qual era a mulher de Isaac. Aí o irmão respondeu lá, um adolescente, Jennifer, acho que era Jennifer o nome. Eu falei, gente, nem existia Jennifer nessa época, gente. Não é? Irmãos, precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Isso já tem há mais de 2000 anos. E a palavra do Senhor, Deus teve o cuidado de preservar a palavra e o conteúdo dessa mensagem para que ela não fosse alterada e chegasse a nós. Em 1960, um pastor, um adolescente, pastor na região da Palestina, acompanhando suas ovelhas, ele joga uma pedra dentro de uma caverna, porque é comum as ovelhas entrarem em cavernas. Então ele joga, em vez de ele entrar na caverna, ele joga uma pedra. Se houver um bé, tem ovelha. Então ele joga uma pedra dentro de uma caverna. E ele ouve um barulho como de potes quebrando. Quebrou um pote. Esse menino, ele entra dentro dessa caverna e descobre o livro de Isaías inteiro escrito dentro dessa caverna. Mais de 12 mil anos, um conteúdo que foi preservado. E é um dos escritos mais recentes e mais preciosos que temos de relato mais atual que foi encontrado. A Bíblia não foi escrita e nem encontrada no formato que nós conhecemos. Quando João foi escrever o Evangelho de João, ele não botou assim, João capítulo 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 2. Não foi feito assim. Foi feito um texto linear, um textão, né? Mas à medida que foi com o passar do tempo, a Bíblia ela foi se organizando, pessoas foram contribuindo para que ela chegasse no formato que nós temos nas mãos hoje. Nas mãos hoje. E nós precisamos valorizar, conhecer
e valorizar esses esforços. Tem um outro livro, quem gosta de ler depois baixa ou compra, baixa o e-book, né, o Kindle, ou compra a versão impressa, Rastro de Sangue. Um livro que vai contar relatos de pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Um monte de relato de pessoas que investiram a vida para escrever, traduzir a palavra para outros idiomas. Na Reforma Protestante, ali em Martim Lutero, irmãos, ali no século XV, eu estou trazendo relatos históricos para nós conhecermos um pouco sobre isso, sobre a Bíblia. Quando Lutero faz toda aquela reviravolta a respeito do que a Igreja Católica vivia na época, um dos grandes feitos que Martim Lutero fez não foi questionar a Igreja Católica, foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Porque a Bíblia, até aquele tempo, só havia no latim. E só quem lia o latim, quem sabia o latim, eram os líderes religiosos daquela época. Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ele coloca na mão do povo a palavra de Deus. Ele faz com que o próprio povo leia a palavra de Deus. A partir disso, ocorreu uma revolução dentro das igrejas. As pessoas olhavam para a Bíblia e falavam: opa, precisamos viver isso daqui. Esse negócio. Não é aquilo que alguém está ensinando, mas aquilo que a Bíblia está falando. No livro de Esdras encontra uma versão do texto bíblico da época, e ele reúne o povo, e ele começa a ler a Bíblia do nascer do sol ao pôr do sol, e as pessoas ficam em pé o dia inteiro ouvindo Esdras ler a Bíblia. Quando Esdras termina de ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que essas pessoas se derramam na presença do Senhor. Reconhecem que estão erradas. Porque elas olham para esse texto e falam: nós não tínhamos esse manual para dizer para nós o que precisamos fazer. E hoje nós temos, gente. Aí tu fala assim: olha, esse negócio na minha vida não está dando certo. Olha para o manual. Olha para a palavra. Porque nós romantizamos um monte de coisa que a Bíblia já aponta o caminho. Nós negligenciamos ordenanças bíblicas, esperando que Deus passe o pano e faça do jeito que a gente deseja. E nós não estamos observando princípios da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus não vai passar. Todas as coisas vão passar. Todas as ondas, todos os movimentos, todas as tendências vão passar. Todas as modas vão passar. Mas a palavra do Senhor vai permanecer. Se você for por onda, por tendência, por moda, por palavra por outras vozes, você vai embora com esse negócio. O Senhor nos convida a olhar para a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Segunda coisa, a Bíblia é espada. Abra sua palavra aí, sua Bíblia. Sua espada, Efésios capítulo 6. Do verso 10 ao verso 17. Efésios 6. Efésios 6, do 10 ao 17. Diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Vistam-se da armadura de Deus, para poderem estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse texto, Efésios capítulo 6, guarda, leva para a sua vida. Esse texto vai falar da armadura de Deus. Ele vai falar que nós estamos em uma luta, em uma batalha, em uma guerra. E ele vai falar que essa guerra não é física, não é contra seres humanos, mas é espiritual. Se ela não é física, não adianta eu usar armas físicas. Ela é espiritual. Então eu preciso usar armas espirituais. E o texto vai dizer que armas são essas. Ele vai chamar isso de armadura de Deus. Aí ele vai falar, use o cinto, use o capacete, use a couraça, use o escudo, usa a espada. E ele fala que a espada é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nas suas lutas e nas minhas lutas, preciso lançar mão, fazer uso da palavra de Deus. E se nós olharmos para essa armadura, todas as partes dela, as partes que compõem essa armadura, são elementos de defesa. Capacete, o escudo, o cinto, a couraça, as sandálias. Mas tem um elemento que ele é de defesa, mas também é de ataque, que é a espada. Em uma luta, a espada era a arma usada para atacar o inimigo, para ferir o inimigo. E Jesus vai dizer nesse texto, Paulo vai dizer nesse texto, que a espada é a palavra de Deus. Aí a palavra me leva lá para Mateus. Jesus sendo tentado no deserto, Satanás usa o quê? A palavra. Se você é o filho de Deus, faz isso, porque está escrito. Satanás conhece a Bíblia. Lê esse negócio, conhece. Mas Jesus também conhecia. E não é porque Jesus era o filho de Deus, é porque Jesus lia a palavra de Deus. Com 12 anos de idade, Jesus está no templo lendo a palavra de Deus. E Jesus responde Satanás dizendo assim: está escrito. 3 vezes Satanás tenta e Jesus responde: está escrito. Nessa batalha, Jesus, ele não fala assim, eu acho que é para ser desse jeito. Me disseram que é assim. Jesus está falando, eu conheço a palavra, e na palavra está escrito assim. Precisamos conhecer a palavra para lutar as nossas lutas. Precisamos lançar mão da palavra de Deus para saquear o inferno. Muitas das lutas que enfrentamos e essas batalhas espirituais, precisamos lançar mão, fazer uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos enfrentando lutas desarmados, porque nós estamos consumindo um conteúdo e não olhamos nem para a Bíblia para saber se de fato procede. Se é isso. Porque alguém disse que é assim e é assim. Precisamos lançar mão, fazer uso, irmãos, da espada, que é a palavra de Deus. Muitos dos pensamentos da seta de Satanás, que é lançado na nossa mente, a gente combate com a Bíblia. Eu falo porque eu faço assim. Vem um pensamento, eu vou para a Bíblia.
E fala, não é desse jeito não, capeta, vai para lá. Porque está escrito na Bíblia que não é assim. Deixa eu te perguntar, você que está me ouvindo aqui nessa noite, você já pensou assim, ninguém me ama, eu não sou importante, tudo que eu faço não dá certo, isso aqui não é para mim, eu não vou ser ninguém? Você já pensou assim? Sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo escolhido de Deus. Você foi comprado por alto preço. O teu nome está escrito na palma da mão do Senhor. O Senhor tem planos, tem projetos a seu respeito. Antes que você nascesse no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Você foi criado com um propósito. Você é filho. Você foi comprado por alto preço. Irmãos, às vezes nós não conhecemos quem nós somos. E nós acreditamos naquilo que o Satanás diz que a gente é. Você dá ouvido ao inimigo. E você concorda. E você diz, realmente, eu acho que eu sou isso mesmo. Ó. Eu acho que eu nunca vou ter alguém que me ame. Acho que eu nunca vou casar. Eu acho que eu nunca vou avançar na vida. Eu acho que eu não presto para ser nada. Mentira, irmãos. Mentira. Jesus te criou e você é a obra perfeita. Projeto de Deus. O Senhor te fez para ser relevante. O Senhor te fez para ser bênção. O Senhor me fez desse jeito também. Nas nossas lutas, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Lançar mão da palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra pessoas. Irmãs, a tua luta não é contra seu marido. Irmãos, a tua luta não é contra sua esposa, mas é contra o inimigo que está dentro da tua casa, querendo acabar com o teu casamento. E enquanto você ficar brigando com o outro, você vai perder, os dois vão perder. Mas quando você identificar o teu inimigo dentro da tua casa e começar a lançar mão da palavra de Deus, declarar dentro da tua casa a palavra de Deus, você vai ver a resposta do Senhor. Satanás fica escondidinho, só jogando, e a gente fica com raiva do outro. Efésios 6 diz, nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, autoridades espirituais. Precisamos usar essa armadura, precisamos usar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. É importante, irmãos, porque é uma arma espiritual e nós não podemos negligenciar, nos esquecer disso. A gente fica meia hora discutindo com o outro, para que no final a gente tenha razão. E a gente não fica 10 minutos meditando na palavra do Senhor e pedindo, Senhor, me ajuda nessa luta. Porque a gente quer falar, a gente quer magoar. E você não percebe que enquanto você fere, você é ferido. Enquanto você maltrata, você é maltratado. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Satanás não quer uma igreja que viva a palavra. Satanás não quer uma igreja que conheça a palavra. E ele quer nos enganar para que a gente se afaste da palavra. Deixe de estudar a palavra. Eu lembro quando era criança, a gente até escrevia textos bíblicos e colava dentro de casa. Eu vou decorar, sei lá, Salmo 91. Eu escrevia, colava na geladeira. Toda vez que eu ia beber água, eu lia esse texto. Né? Aí, Salmo 91, Salmo 23, esses negócios, né? Então, de vez em quando, dentro de casa, aparecia um papelzinho em algum lugar de um texto que eu queria decorar. E eu escrevi no caderno da escola. E eu aprendia assim. Eu vou aprender um texto, escrevia esse texto, lia esse texto. Depois eu fechava a Bíblia, tentava repetir na minha cabeça esse texto.
para aprender, para decorar. Eu não estou falando que é apenas isso, temos que viver, é óbvio, mas nós precisamos conhecer. Porque na hora da luta, esse texto vai vir na tua memória, vai te trazer a lembrança. Se você conhece esse texto que eu falei, de 1 Pedro, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. No dia da dificuldade, esse texto vai vir. Você vai lembrar, eu sou isso. Mas se tu não conhecer, não vai vir, porque você não sabe. Ou um outro texto qualquer. Às vezes aparecem pessoas nos nossos dias precisando de uma palavra de consolo, de conforto. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, que palavra nós teremos para dizer? Algo nosso? Nós precisamos, irmãos, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Terceira coisa, Jesus nos ordenou lermos a Bíblia. 1 Timóteo, abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Diz assim: Paulo está falando a Timóteo, diz assim: até minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Dediquem-se à leitura, à exortação e ao ensino. Dedicação. A gente só se dedica a algo quando nós entendemos que isso é importante para nós. Se você quiser aprender um instrumento musical que você não conhece, você vai fazer o quê? Você vai dedicar tempo. Queria aprender a tocar sanfona. Aí eu vou dedicar tempo. Eu vou investir uma grana, vou comprar uma sanfona, que não dá para aprender se não tiver instrumento. Eu vou comprar um curso, ou vou lá no YouTube pesquisar alguma videoaula e vou tirar um tempo para me aprender esse negócio que eu acho bonito, né? Uma sanfoninha. Eu quero aprender inglês, espanhol, mandarim, uma outra língua, Libras, que eu acho maravilhoso. Se alguém souber, me ensina. Você vai dedicar tempo para aprender. Mas com relação à Bíblia, nós queremos ter muito conhecimento com pouca dedicação. Nós queremos que Deus se revele a nós, e Ele já se revelou através da palavra dEle, e nós não investimos tempo conhecendo Deus através da palavra de Deus. Esperamos que a palavra do Senhor venha de um outro modo. Irmãos, um livro que é a palavra de Deus, há mais de 2000 anos escritos, preservado, muitas pessoas morreram, muitas pessoas se doaram, está nas nossas mãos. Deus já fez um monte de coisa para esse negócio estar aqui, e a gente fala assim: Senhor, fala comigo. Manda alguém, manda um sonho, manda uma revelação, uma visão, um anjo, manda Gabriel para entregar o recado. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Mas eu fico olhando Deus, olhando e falando assim: tanta coisa que eu já fiz para a Bíblia chegar na tua mão. Tu tem 5 dentro de casa, não lê nenhuma, e tu está pedindo para me falar contigo. Deus é muito paciente. Se fosse eu acho que eu não teria tanta paciência assim conosco. Comigo também, é óbvio, né? Porque, irmãos, é uma ordenança lermos, dedicarmos na leitura da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Uma outra coisa que a Bíblia vai falar para nós, abre aí João 17:17. João 17:17. Diz assim: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Santifica-os, separe eles do pecado, através da verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, esse texto, Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus está orando a Deus, dizendo: Deus, Pai, santifica eles na verdade. A palavra é a verdade. Separa esse povo, Senhor, do pecado. Separa esse povo do mundo. Separa esse povo do engano. Separa esse povo da influência de Satanás na verdade, que é a palavra. Querido, quando nos aproximamos mais da Bíblia, nós nos afastamos do pecado. Escuta, quando nos aproximamos mais da palavra de Deus, nós nos afastamos do pecado. Porque a palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa na nossa santificação, nos separar do pecado, nos separar do pecado. Quando você está fazendo suas besteiras, você está pecando, sabe que está pecando? Pensa comigo, tu lê a Bíblia todo dia? Difícil. Mas se a gente começa a ler a Bíblia, começa a mexer dentro de nós uns negócios, aquela coisa que era luta muito grande começa a diminuir, aquele obstáculo começa a parecer ser mais superável, aquela dificuldade desaparece, porque a Bíblia e próprio Jesus vai falar que a santificação passa por conhecer a palavra de Deus. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Oséias vai dizer, profetizando, Deus vai falar através de Oséias: o meu povo erra porque não conhece a palavra de Deus. Precisamos conhecer para não errarmos. Precisamos conhecer a palavra de Deus para nos separar do pecado. Muito das lutas que você está lutando, você só vai vencer se apegando à palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Todo dia você come o teu arrozinho lá, teu feijão, aquele feijãozinho com bacon dentro, quem gosta, né? Com a calabresinha, feito no dia. Aquele bifezinho, o pessoal quer mais fitness, né? Um franguinho só no óleo, para não quebrar a dieta, né? Aquela verdurinha, todo dia. Deu 11h30, 12 horas, a barriga já manda um recado: e bora botar combustível, né? E a gente come, isso dá uma satisfação para a gente, porque a comida faz isso mesmo, revigora a gente. Sei que eu já trabalhei um tempo de ajudante de pedreiro, a gente ficava esperando a hora do almoço. Você chegava cansado, você tomava um banho, quando você botava aquele prato que comia, pronto, voltava a energia, aquela animação. A gente faz mutirão na igreja, os irmãos vêm, quando fala assim: irmãos, vamos comer. O pessoal: opa, agora, não precisa nem chamar 2 vezes, né? A gente se alimenta, por quê? Porque faz parte do processo biológico nosso. O nosso corpo precisa de nutrientes, e o cérebro vai dizer: ei, come, tu está precisando. Se nós não nos alimentarmos bem, e comer bem não é comer muito, você vai adoecer. Tu vai lá no médico, o médico diz: estava faltando vitamina D. Vai lá, meu filho, toma a vitamina D. Está faltando ferro. Come lá o feijão, a beterraba. Bota nutriente nesse alimento. Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos nos alimentar, senão a gente adoece, a gente enfraquece. Tem gente que só come uma vez por semana,
quando vem para o culto. E sai do culto cheio. Fala, ô rapaz, hoje parece que eu tomei só aquela saladona de ovo, aquele whey protein. Mas quando dá terça-feira, segunda terça-feira, o irmão está falando assim, ih, rapaz, parece que tu sai do culto como se você fosse um vencedor. Você é um vencedor, sai do culto, eu sou vencedor, meu irmão. Aqui, capeta aqui, se aparecer, eu vou chutar para cima. Quando dá segunda-feira, você pensa assim, eu sou um vencedor? Quando dá terça-feira, você olha e fala, eu não sou vencedor. Você é, o que falta é alimentação espiritual, nutrientes, para que você esteja forte. Para que eu esteja forte. A palavra de Deus vai dizer que a carne e o espírito estão em uma constante luta. Quem se alimenta está mais forte. Muitos crentes são carnais porque não investem em um alimento espiritual. E nós precisamos, é necessário, no processo de santificação, nos aproximarmos da Bíblia. Gente, se aproxime da palavra do Senhor. Queira conhecer mais Deus através da revelação dada por Ele, a palavra de Deus. Na palavra nós encontramos descanso para as nossas almas. É na palavra de Deus. Nós corremos tanto nos nossos dias, tanto, que nós não conseguimos desacelerar, nós não conseguimos parar. Mas na palavra de Deus há descanso. Jesus vai falar em Mateus 11, vinde a mim vós que estáis cansados, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu tenho alívio para a sua alma, alívio para você, descanso. Na palavra reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe qual é o seu propósito nessa terra? Está tudo na palavra. Já foi tudo revelado na Bíblia. E nós precisamos conhecer a palavra para conhecer Deus, quem Ele é, e também conhecer quem nós somos. A Bíblia é um manual para as nossas vidas. Quer ser alguém melhor? Conheça a palavra de Deus, está na Bíblia. Como ser alguém melhor? Filho melhor, esposo melhor, patrão melhor, funcionário melhor, pai melhor, está na Bíblia. Deus ele teve cuidado de nos ensinar, de deixar registrado tudo aquilo que nós precisávamos para vivermos de acordo com a vontade dele. Deus não deixou nada solto e falou assim, gente, na dúvida, vocês se viram aí. Esqueci. Aí, rapaz, passou batida aqui, ó. Fui pedir o João aqui para escrever um negócio, e aí fui atender o Pedro e esqueci de falar com o João para terminar. Aí ficou faltando. Não, está tudo aí. Está tudo na palavra do Senhor. Para o nosso viver, para o nosso andar, princípios, valores, como vivermos em sociedade, como vivermos como igreja, a autoridade que nos foi dada como filhos, como igreja, o que fazer para ser filho, como amar, como perdoar. Está tudo na palavra do Senhor. Deus ele teve esse cuidado de preservar, de nos orientar. Muitos de nós temos procurado essas respostas de nossos problemas nos lugares errados. A resposta, irmãos, está na palavra de Deus. O irmão André, ele entendeu que tinha muitas pessoas que precisavam dessas respostas. Igual ao irmão André, muitas outras pessoas também, não dá nem para falar de todas elas, entenderam isso e investiram a vida nisso. A igreja que nós participamos,
não a Betel, mas o Ministério Batista, que tem mais de 300 anos no mundo, foi porque um monte de gente entendeu isso. Outras igrejas também, por pessoas que entenderam isso. Eu preciso investir minha vida nesse negócio. O trabalho batista que veio para o Brasil foi porque um sapateiro inglês leu no jornal que tinha um país que precisava de Deus, gente sofrendo. Ele, pronto, vou para lá. Deus tocou no meu coração, largou tudo. Ele e a esposa dele, William Carey, e veio para o Brasil iniciar um trabalho pioneiro que hoje nós conhecemos como igrejas batistas no Brasil. A Bíblia, ela tem um conteúdo precioso que não pode ser diminuído porque parece algo simples de encontrarmos. Porque na nossa consciência, o que é precioso é raro. Por que o ouro é precioso? Porque ninguém cava um buraco no quintal e acha 5 quilos de ouro. Por que um diamante é precioso? Porque é uma pedra que você não acha em beira de rio, em todo lugar. E para nós, pela Bíblia ter disponibilidade nas nossas mãos, parece que não é preciosa. Irmãos, é muito preciosa. O conteúdo que Deus investiu mais prioridade, mais tempo, mais pessoas, mais recursos, foi a Bíblia. Mais de 1.500 anos, mais de 40 pessoas, nesses 1.500 anos, Deus teve o cuidado de inspirá-los para que eles escrevessem. Escreveu. Deus teve o cuidado de manter preservado esse conteúdo, para que 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois, pudéssemos ter essa palavra nas nossas mãos. Se foi precioso, se é precioso para Deus, se Ele teve todo esse cuidado, por que não é precioso para mim? Por que eu não amo esse negócio tanto assim? Por que eu não dou a devida importância ao conteúdo desse livro? Nós precisamos pensar a respeito disso. Investirmos tempo naquilo que de fato é importante. Porque nós estamos na geração, eu não sei as outras, mas eu arrisco dizer que nós estamos na geração que mais desperdiça tempo. E tempo é o recurso mais precioso que nós temos, porque ninguém compra. O teu tempo é só teu. E o tempo que você gastou, não dá para você comprar de volta. Acabou, foi embora. Não dá para você ir lá no Nogueira e falar assim, eu queria 5 anos aqui, quanto é que vale aqui? Eu queria meio quilo de tempo. Queria 5 metros de tempo. Não tem como você comprar. E nós temos desperdiçado, nossa geração tem desperdiçado tempo com coisas que não servem para absolutamente nada. Mas o Senhor nos convida essa noite a nos voltarmos à palavra do Senhor, a revermos nossas prioridades e a entendermos que algo precioso Deus colocou nas nossas mãos para que nós pudéssemos fazer uso com comprometimento daquilo que o Senhor tanto preservou por tanto tempo. Amém? Amém. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite. Fique de pé, nós vamos orar.